E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do Podlex. Meu nome é Pedro e estamos aqui também com Laura. E vamos falar mais uma vez sobre o nosso tema consciência digital com nossa querida psicóloga Vitória Guimarães. Por favor, pode se apresentar, por favor? Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja assistindo. Eu me chamo Vitória Guimarães e eu sou psicóloga. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês, junto com Laura e com Pedro, sobre esse tema que é tão importante e o impacto também que ele tem na saúde mental dos jovens. Com certeza. Nós iremos falar aqui, como você já deve ter visto no título, a gente vai falar sobre cyberbullying. A gente pensando sobre falar sobre consciência digital, a gente não tem como não falar sobre cyberbullying hoje. Até porque, infelizmente, é um tema que nunca parou de acontecer desde o advento da internet. Muitas pessoas trouxeram um bullying da vida real para a internet. Isso iria acontecer, infelizmente, em algum tempo. Então, eu queria perguntar, Vitória, quais são as intuições de uma pessoa querer fazer cyberbullying com alguém? Seja o bullying na vida real, mas, claro, trazendo para o meio digital. Bom, eu acho que primeiro de tudo é importante dizer que o cyberbullying nada mais é do que a forma de difamar, rebaixar alguém, só que de forma virtual. A gente não tem esse termo muito bem definido na língua portuguesa, mas, de acordo com pesquisadores, é isso que a gente poderia chamar da palavra cyberbullying. A gente sabe que o cyberbullying, tanto com o bullying, ele acontece de forma intencional. E as causas, elas podem ser realmente variadas. É difícil dizer o que leva uma pessoa a fazer bullying ou o que ela deixa de fazer. Mas eu acredito que uma das coisas que leve alguém a fazer isso, primeiro por parte, assim, falando de jovens, claramente, é a questão de que esses jovens veem isso acontecendo dentro de casa, não provavelmente de maneira virtual, mas podem ver isso com o pai, com a mãe, irmãos. Então ele aprende que aquela é a forma de se comunicar e acaba levando isso para as demais pessoas. Então é a forma errada que ele aprendeu, mas é a forma que ele aprendeu. A gente também tem outro componente que muitas vezes é quando pais são negligentes com as crianças e eles fazem isso com a forma de chamar realmente a atenção dos pais. Eles querem esse cuidado, eles querem esse olhar. E muitas vezes é a forma que eles acham de fazer. Outro fator também é a questão da regulação emocional. Quando a gente fala sobre os jovens, eles estão recebendo ali uma quantidade grande de hormônios, eles estão aprendendo a viver a vida, entendendo um pouco mais da vida adulta, e eles não sabem lidar muito bem com as emoções. Então, o bullying também pode ser uma forma que eles encontram de lidar com as emoções que estão se passando ali naquele momento. E aí, não dizendo que isso é a forma certa, mas provavelmente é a forma que esse jovem aprendeu a fazer isso. Tem muitas pessoas que praticam bullying que, são muito frustradas e se sentem meio que como os mocinhos, né? Aí procuram uma forma de agredir, mas na cabeça deles estão fazendo nada demais, sabe? E aí uma coisa que eu pensei, como é que o jovem que está sendo vítima de cyberbullying, ele poderia meio que pedir socorro, sabe? Uhum. É importante, primeiro, saber se ele sabe quem é essa pessoa que está fazendo o cyberbullying, porque muitas vezes acontece de forma anônima. As pessoas criam fakes, perfis falsos para falar com essas pessoas e às vezes torna difícil controlar isso, porque não sabe nem de onde vem. Mas eu acho que sim, é importante pedir ajuda aos pais para saber o que fazer, pedir ajuda à escola, se for o caso, e também talvez até bloquear esses perfis. Você tinha falado sobre a criação dos pais na primeira pergunta e eu queria saber como é que pode se criar alguém valentão online, né? É na falta de afeto, é na falta de uma educação, de poder falar isso daqui é bom, isso daqui não é bom. Como é que se cria uma pessoa dessa? Eu acho que essa pessoa ela é criada independente do online. Eu acho que uma pessoa que faz cyberbullying também faz bullying. E a forma que ela coloca na internet é só mais um jeito, só outro modo dela continuar fazendo o que ela faz. E uma coisa que com certeza ajuda muito essa questão é que essa pessoa ela tá ali mais difícil de ser descoberta.
Então, isso faz com que a pessoa ganhe ainda mais força e mais poder. E é importante quando a gente fala tanto de bullying quanto de cyberbullying, há uma diferença de poder. É sempre alguém que se acha de alguma forma mais forte do que outra pessoa. E nisso eu não só falo fisicamente, como também psicologicamente. Se ele acredita que aquela pessoa não é capaz de lidar com aquilo, ele sempre vai procurar aquela vítima. E é importante dizer também que o bullying, o bullying e o cyberbullying, os dois, eles não acontecem de uma pessoa para outra. O agressor, ele sempre vai ter uma plateia para estar de espectador sobre o que vem acontecendo. Então, a gente precisa disso também para ter, de fato, ali o cyberbullying. Porque se for de uma pessoa para outra, é muito difícil disso acontecer. Então, sem plateia, eu digo que dificilmente há o cyberbullying. E aí, essas outras pessoas que estão ali presentes, de espectadores, de alguma forma estão validando o comportamento daquela pessoa que está sendo agressiva, porque tem várias pessoas que estão assistindo e que não estão fazendo completamente nada. E aí, qual a estratégia da psicologia para lidar com o cyberbullying, no caso das pessoas que sofreram? As pessoas que sofreram, é importante a gente trabalhar a autoestima. É um dos focos principais do tratamento, porque com certeza uma pessoa que se não se sente capaz de lidar com aquilo, de responder, ela já deve ter provavelmente alguma questão com a autoestima. Então a gente começa trabalhando a autoestima daquele jovem, tá? Entendendo que ele tem sim voz, que ele tem direito, que ele pode chegar e falar: não, eu não autorizo que você faça esse tipo de coisa comigo. Você não tem esse direito. E aí ele pode falar que vai tomar medidas, providências para tentar acabar com isso. Mas a ideia da psicologia mesmo é aumentar a autoestima do jovem. E é muito comum, tipo, a pessoa que é vítima, tipo, nem perceber que tá sofrendo? Sim, porque muita gente nem sabe direito o que é o cyberbullying. Pode achar que aquilo é uma brincadeira, entre muitas aspas, e achar que de alguma forma isso é normal. Ou, tipo, confiar na pessoa, a pessoa às vezes tá agredindo você, sabe? Sim. E aí, falar que isso é uma forma de... achar que isso é uma forma de brincadeira, que é coisa normal da idade. Acontece também que as crianças, quando chegam pros pais e contam o que aconteceu, os pais dizem que isso é só uma brincadeira. Na minha época era assim mesmo. Ninguém morreu por isso. E aí a gente tem várias falas, de alguma forma, não acreditando e não validando esses jovens. E aí, quando a gente tem pais que se comportam assim, dessa maneira, eles acabam invalidando. E aí, deixando esse jovem, essa criança, num lugar ali de muito desamparo. E aí, acaba que ela se torna ainda mais insegura com ela mesma. Porque ela não pode ser ela mesma, provavelmente na escola, porque geralmente o bullying que acontece na escola também acontece o cyberbullying virtual, então a gente tem 2 plataformas agora para dar conta. E deixar ela ainda mais vulnerável aos agressores, né? Sim, e aí quando a gente chega em casa, também, os pais, em vez de abraçar, acolher, entender o que o filho está passando, fala: não, isso é brincadeira, isso não é nada demais. Então, a criança se sente completamente invalidada em todos os âmbitos da vida dela. Isso leva ao isolamento. Isso é um dos pontos que os pais também precisam ficar atentos. A questão do isolamento dos filhos. Porque isso é uma das primeiras características que as pessoas que são vítimas de cyberbullying começam a experimentar. Sobre a questão da autoestima, os agressores, as pessoas que fazem cyberbullying, também têm falta de autoestima, e por querer ganhar essa falta de autoestima, que no caso, querer ganhar a autoestima, eles fazem o cyberbullying? Sim, com certeza. Essas pessoas também têm inseguranças, têm dificuldades, e elas acabam intencionalmente agredindo a outras também com forma de se sentir superior. Porque no momento que ele agride alguém e a pessoa não responde, essa pessoa tá ali ganhando um sentimento de força. Como eu posso fazer isso e aquela pessoa não vai fazer nada. Então, isso com certeza engrandece o ego dela, mas não de uma forma construtiva. E o que poderia cortar esse engrandecimento do ego? Bom, eu acho que nisso os espectadores, que muitas vezes ficam ali calados, aplaudindo, rindo, poderiam dizer assim: não, isso não tá certo, isso não é legal. Porque se ele não tem a validação da plateia que está assistindo, ele provavelmente vai ter
uma queda nesse algo, porque ele vai entender que aquilo que ele está fazendo não agradou as outras pessoas e, no caso, ele não tem tanto poder quanto ele acha que teria. E se a própria vítima procurar meio que, claro, é um processo difícil, mas se a própria vítima procurar meio que uma forma de se empoderar e se livrar da violência, já seria uma forma do agressor meio que se colocar no lugar dele? Assim? Com certeza, porque como eu falei no comecinho, para houver a questão do cyberbullying tem que ter essa diferença de poder. Então, se ele enxerga aquela pessoa como empoderada, com autoestima boa e que não vai aceitar aquilo de qualquer forma, então o agressor provavelmente vai procurar outra vítima. E aí, por isso que é importante a gente empoderar os jovens, fazer, claro, um papel de ensinar a questão do cyberbullying. Muitas escolas vêm fazendo também a questão de ensinar sobre as emoções, ensinar como as pessoas lidarem com as emoções, porque muitas vezes também é uma forma da pessoa estar ali descontando aquela emoção em outras pessoas. Então, e todo esse apoio que vem da escola também é muito fundamental. Você acha que hoje as escolas têm feito realmente um bom trabalho para lidar com o cyberbullying? Bom, eu acho que não. Até porque é muito difícil também da escola, muitas vezes, ter a consciência disso que está acontecendo. Porque isso sai do âmbito presencial, em que muitos professores, monitores, coordenadores estão ali vendo o que está acontecendo. E aí, se isso parte para, por exemplo, o grupo do WhatsApp, que ninguém na escola tem acesso e muitas vezes nem os pais procuram saber o que está acontecendo com os filhos, isso acaba ali ficando muito escondido, muito nas entrelinhas. E aí muitas vezes acaba que perde o controle. A escola pode fazer realmente esse trabalho anterior, de conscientizar, dizer como ocorre, dizer que isso não é legal, tanto para o agressor como também para a vítima. Isso não é legal para nenhum dos dois lados. E ter esse trabalho realmente de conscientização. Porque quando a gente vai para a esfera do online, muita coisa é perdida e até tem a falta de controle. Porque na escola, provavelmente as pessoas passam ali 5 horas em integral, passam um pouco mais, manhã e tarde, e tem a supervisão de várias pessoas no que está acontecendo. Mas quando a gente vai para o online, é o que acontece 7 dias por semana, 24 horas do dia, e que muitas vezes não há a menor supervisão. Então, fica mais difícil também da escola ter esse controle e essa supervisão. Infelizmente, nem com o bullying real a escola consegue dar um suporte, imagina, na esfera online, né? Com certeza. Bom, e como podemos evitar e tentar ao máximo com o jovem se blindar desse tipo dos comentários maldosos? Assim. Então, mais uma vez, fortalecendo a autoestima desse jovem. Porque quando ele tem uma boa autoestima, ele vai entender que aquilo que estão falando sobre ele não necessariamente é uma verdade. E uma coisa que, tipo, eu já sofri muitos casos, assim, de violência. Alguns casos na esfera online também, mas não chegou a ser recorrente. Mas é uma coisa, tipo, quem estiver assistindo e já tiver passado, ou talvez tenha ficado com danos, isso fala muito mais sobre o agressor do que a pessoa que está sofrendo. Então, a pessoa que talvez esteja passado e tiver essa consciência, já vai se tirar um peso enorme e já vai se empoderar e já não vai sofrer mais esse tipo de violência, sabe? Até porque se o agressor vem e fala algo pra você e você não dá a menor bola pra ele. Isso afeta o ego dele. Assim. E aí também é uma forma de cortar. Porque se você não tá dando o show que tanto o agressor como a plateia tá ali esperando, quem vai querer assistir? Exatamente. Esse ano a gente teve o caso dos meninos do Discord, não sei se Laura lembra, que foi os meninos do Discord que eles se juntavam para falar mal de alguém, né, e alguns cometeram alguns crimes, né, e alguns deles foram até presos. E uma filmagem que ficou muito famosa foi um menino que estava sendo levado para a delegacia. E ao perguntar dos repórteres, ele estava lidando com cada pergunta com muito deboche. Então é muito normal com que esses agressores tentem lidar com essa situação, não de uma forma séria, mas com muito deboche. Como faz com que esse deboche possa cair e ele possa se arrepender de tudo que ele fez? Mesmo com essa, essa cabeça dura que alguém agressor tem. Isso provavelmente deve acontecer durante todos os anos de criação que essa
pessoa teve. Então, é provável que se acontecer algo com os pais dela, os pais tratavam com deboche, provavelmente muito assim, foi assim que ela aprendeu a lidar. Então, eu acho que é conscientizar, talvez, a pessoa primeiro de que o que ela está fazendo é algo errado e que ela vai ter uma punição e que isso não é um deboche, faça ela, talvez, cair em si. Porque o que acontece muitas vezes, não só com o cyberbullying, como em vários comportamentos das pessoas, é que elas não compreendem, às vezes, a gravidade do que elas estão fazendo, até alguém chegar e falar assim, ei, olha o que tu tá fazendo. Isso aqui não é bom, não. Ou às vezes até compreende, mas às vezes, sei lá, tipo, já a pessoa se sente muito injustiçada, muito frustrada, e aí desconta essa agressividade no outro. Tipo, já me lasquei tanto, já fui machucada, aí vê a pessoa sendo feliz, essa pessoa tem que sofrer também, sabe? Tem gente que não vai conseguir aceitar, infelizmente, às vezes, a felicidade de outra pessoa. Às vezes a questão da inveja também, tipo, a pessoa tem o que eu não tenho, sabe? Aí muitas pessoas, a questão do orgulho, sabe? Isso é, felizmente, a maldade, o ser humano é muito maldoso e leva isso pra internet também. É verdade, mas eu acho importante a gente lembrar que também não é, a gente não tá convivendo só com pessoas maldosas. A gente tem muita gente boa também que quer o bem nesse mundo. Então, geralmente os agressores são uma parcela menor da população, que bom. Mas muitas vezes a gente foca no lado negativo e esquece que tem várias outras pessoas na internet, e não só na internet, como na vida real, que querem o bem dessas outras pessoas. Então é importante a gente olhar também para esse outro lado positivo, para acabar não tornando assim a internet o pior lugar do mundo. Com certeza. Quando na verdade não é. Temos casos de vítimas de cyberbullying que se tornaram agressores e eles se tornaram até pessoas que, com tanta raiva do bullying que eles receberam, se tornaram homicidas. Como é que a gente pode identificar os mínimos detalhes para que essa pessoa seja cuidada? Então, primeiro de tudo, o isolamento. O quanto tempo essas pessoas vêm passando nas redes sociais, como ela vem lidando com as emoções, porque a gente entra também na questão da raiva. Eu falei isso já? Da raiva, acho que não, né? Não na raiva da vítima. Não, então, na raiva da vítima, essas pessoas podem ter muita raiva, não saber o que fazer com tanta raiva, porque a raiva é uma emoção que ocorre quando a pessoa está recebendo algum tipo de injustiça ou acredita que alguém fez algo que não deveria ter feito, que vai contra os valores dela. E aí, no caso da vítima, ela tá ali sofrendo uma injustiça, porque muitas vezes ela nem sabe o porquê ela tá sendo a vítima de bullying. Então, às vezes, ela vai acumulando essa raiva e aí ela despeja em quem quer que seja pela frente. Muitas vezes não é só nem apenas no agressor, mas também em quem estava ali como espectador o tempo todo e não fez nada. E quando a gente fala de bullying, a gente tem que lembrar que são 3 grupos. Tem o agressor, tem a vítima e tem os espectadores. E muitas dessas pessoas também podem se tornar praticantes de bullying, né? E acaba sendo um ciclo, comportamento em cadeia. Um leva o outro, que leva o outro, que leva o outro, e a gente não tem fim. Por isso que eu tinha falado anteriormente a questão das emoções. E não só a escola, como os pais podem fazer isso. Se a gente começa a lidar com essa raiva, com essa frustração que essa vítima de bullying sofreu, de cyberbullying sofreu, ela começa a olhar tudo de outro modo e tem menos chances disso levar a esses tipos de comportamento. E acontece também que muitas vezes os pais falam assim, já vi em algumas entrevistas assim, ele era um garoto normal, isso aconteceu, tava tudo tranquilo. Mas assim, o que era o tranquilo? Alguém isolada no seu quarto, 24 horas fazendo de tudo, chorando para não ir para a escola, não é tranquilo, não é normal. Então a gente tem que entender o que é o normal até certo ponto de cada adolescente e o que está ali talvez se tornando um comportamento mais problemático, mais disfuncional e que pode acarretar em transtornos mentais. E é importante o suporte dos pais também, né? Com certeza, isso vai fazer toda a diferença. Como nós somos pessoas de comunicação, você tem o seu perfil no Instagram, de vez em quando faz vídeos, como é que a gente pode realmente fazer uma boa campanha dentro das nossas redes sociais para que isso seja um assunto mais sanado, mais protegido, né, do que a gente já faz? Claro que, tipo,
Quando a gente vê o crime, a gente fala. Mas como é que a gente pode fazer mais? Eu acho que além da conscientização e de falar o que acontece, é também tentar fortalecer as pessoas do seu meio. Falar coisas positivas para ela, falar no que elogia, no que se admira. Porque quando a gente faz isso, a gente também está ajudando a fortalecer a autoestima daquela pessoa. E eu não estou falando só na questão da imagem física. Eu estou falando realmente de qualidades que aquela pessoa tem. O que ela fez de legal para você, que comportamento ela teve, que você admira, que você acha legal. Então, pequenos reforços fazem com que a gente se sinta realmente mais forte, mais capaz e aumenta a nossa autoestima. É até a importância da psicologia também para as pessoas que sofreram desse tipo de violência tirar o melhor disso, para não se afundar, tá? Para não se afundar na depressão, sabe? Procurar se fortalecer mesmo, sabe? Sim, isso faz toda a diferença. E quando a gente fala de saúde mental, é importante a gente dizer que, não assim, uma pessoa que sofreu de cyberbullying, essa pessoa com certeza vai desenvolver algum transtorno. Não, a gente vai ver um transtorno mental como um bolo. Você consegue fazer um bolo só com ovo e farinha? Não. Você consegue fazer um bolo só com ovo, farinha e fermento? Também não. Você precisa colocar vários ingredientes no bolo e ainda colocar ele a uma temperatura para que ele cresça e vire um bolo. Então, a mesma coisa com os transtornos mentais. A pessoa vai precisar ter questões genéticas, fisiológicas, ambientais, culturais. E nisso vai ter um ambiente que facilita com que ela desenvolva esse transtorno. Então, a gente pode ver o cyberbullying como um facilitador, mas não como a causa de transtornos mentais. Os transtornos mentais que alguém pode ter diante de alguém que sofreu o bullying são dos mais diversos. A pessoa pode ter ansiedade, pânico, transtorno do pânico, depressão, TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Pode ajudar a desenvolver também o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Também há questões alimentares, transtornos alimentares, porque o cyberbullying, ele ocorre também muito a questão da imagem daquelas pessoas. E aí, essas pessoas buscam muitas vezes a fazer dietas muito agressivas, um comportamento alimentar muito estranho, certo? Que foge ali do padrão e faz com que ela tente mudar todas as características dela. Então, isso também pode ajudar a desenvolver um transtorno. E, dito isso também, é importante que os jovens tenham cuidado até que forma eles se expõem nas redes sociais, porque também muita exposição acaba também que pode levar uma pessoa a se tornar uma certa vítima de cyberbullying. Então, ter cuidado no que se coloca nas redes sociais, principalmente em perfis que são abertos para todo mundo ver. E aí talvez já seja outra dica, talvez privar o seu perfil, não deixar tão aberto, porque isso diminui as possibilidades de outras pessoas chegarem e fazerem comentários maldosos. E acredito que é isso. Com certeza. Com certeza. Então, no caso, cyberbullying é uma construção social, não somente de uma pessoa para outra que faz, mas por causa da plateia, por causa da criação dos pais, isso é feito, né? Então, assim, a gente vai caminhando para o final e eu queria escutar você, Vitória, algo que você possa falar para quem está assistindo, para quem sofre e não sabe, para quem está sofrendo, mas não tem essa força de conseguir pedir ajuda, o que é que você possa falar quem está na recuperação para essas pessoas? também. Exatamente. Eu acho que a primeira coisa é entender que o cyberbullying é uma forma de que alguém procura de difamar aquela outra pessoa por meio virtual. É importante dizer que a intencionalidade daquela pessoa tem que ter essa questão do desnível de poder e tem que ocorrer sistematicamente, ocorrer com uma certa frequência. Então, se algo que ocorre somente uma vez, a gente não pode considerar isso como cyberbullying. Mas se você recebe constantemente comentários maldosos, xingamentos, é vítima de fofoca, ou tem sua imagem espalhada por aí, imagem que você não gostaria, é importante dizer que talvez você esteja aí sendo uma vítima de cyberbullying. E eu entendo que é difícil procurar ajuda,
Mas é importante a gente saber também que tem batalhas que a gente não consegue pular sozinho. Então, tentar se abrir com alguém é muito importante. Tentar se fortalecer de alguma forma, mas também se a pessoa estiver muito fraca, assim, até psicologicamente falando, vai ser difícil que essa pessoa até consiga por si mesma se reerguer. Então, buscar ajuda realmente é um passo importantíssimo. E falar com pessoas de sua confiança, se não tem confiança para falar com os pais, talvez falar com amigos, com outras pessoas que você conhece e falar, ver com eles o que eles podem fazer para ajudar nesse quesito. Certo, muito obrigado, Vitória. Foi uma ótima conversa, foi muito massa. Muito obrigada também, Laura. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada pelo convite. E também, para quem quiser me acompanhar, eu tô no Instagram como @vinaterapia_, falando principalmente sobre a questão de um comportamento alimentar mais saudável e também como você pode mudar essa sua relação com a comida, sua relação com o seu corpo e até sua relação com você mesmo. Então também, daí uma coisa, você pode, se não tá com tanta coragem de seguir alguém, ver certos vídeos, podcasts, seguir pessoas no Instagram que de alguma forma aumentem sua autoestima e faça você olhar tudo que vem acontecendo por uma nova perspectiva. Claro que não vai ser igual a um processo de psicoterapia ou contar realmente com alguém que esteja ali do seu lado, mas pode ser uma forma de que a pessoa tenha de buscar essa ajuda um pouco mais, assim, no anônimo também. Com certeza. Gente, sigam a gente nas redes sociais, no Instagram é Podlex com 2x e, por favor, se inscreva no nosso canal. E é isso. Tamo junto. Bom dia, boa tarde, boa noite, por onde você estiver assistindo. E esse é mais um episódio. Tamo junto, um cheiro na sua testa e tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.